Mais uma vez um bom dia para todos, cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade, Vai falar a respeito de perdão. Muitas das vezes o perdão precisa ser renovado. Depois de declarar alguém perdoado, o diabo, que não quer perder seu domínio, vai tentar renovar a ferida. Em Provérbios capítulo 17, versículo 9, as escrituras sagradas nos falam sobre encobrir a questão ou renová-la. É preciso tomar uma decisão de esquecer o que houve e renovar somente o perdão. Cada vez que a dor tentar voltar, declare novamente seu perdão. Ore abençoando o seu ofensor. Lute contra a mágoa. É importante ver os ofensores como vítimas. Isso é algo especial que Jesus, isso é algo especial que vejo em Jesus na cruz. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em Lucas 23, 34. Que foi quando Jesus estava sendo crucificado, mesmo ele sendo maltratado, mesmo ele lá já na cruz, sendo morto, ele ainda falou com o pai dele: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E é assim que nós temos que ser, mesmo as pessoas nos crucificando, mesmo as pessoas nos magoando, a gente tem que ser assim com Deus. Deus, perdoa, porque não sabem o que fazem. Assim tem que ser a nossa visão com as pessoas que pecam contra a gente, com as pessoas que estão nos magoando, com as pessoas que estão nos entristecendo. É assim que temos que ser o tempo todo. Então é essa visão que Deus está nos passando, é essa visão que a Bíblia nos passa, é isso que Deus deixa para a gente, para a gente perdoar as pessoas. É isso que Deus quer da gente para as pessoas, para que a gente venha ter compaixão, para que a gente venha ter amor, para que a gente venha despertar este dom que Deus deixou na terra. Esse foi o único dom que Deus sempre quis despertar nas pessoas, é o amor. É o dom assim que eu tenho para mim, que é o dom principal que Deus deixou. O único dom que Deus quis deixar principal é o amor. Esse é o dom chave de todos os dons que existem na face dessa terra. É o dom do amor. E por isso que a Bíblia deixou bem claro que o amor se esfriaria. E é o que acontece e o que tem acontecido no meio de nós. Que o amor se esfriou. Quase já não existe mais amor entre os irmãos. Já não existe mais comunhão. A Bíblia fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Já não existe mais isso. Nós já não vimos mais isso hoje em dia. Mesmo dentro das igrejas. Existe uma união entre aspas. Existe uma união até onde eu preciso da pessoa, até onde a pessoa precisa de mim. A partir do momento que eu não preciso mais da pessoa, ou a pessoa não precisa mais de mim, não existe mais esta união. Então não é uma união. É trocas de favores. E isso não tem agradado a Deus dentro das igrejas, isso não agrada a Deus. Então não é mais quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
Antigamente era união. Antigamente era tudo união. Vendiam fazendas, ninguém faltava nada para ninguém. Não era essa coisa de isso é meu. Não. Igual hoje nós estamos vivendo em época de pandemia, fome, todo mundo morrendo de fome. Para você ver tudo que está acontecendo, pessoas morrendo de fome, antigamente não tinha isso. Ninguém passava fome, cristão não passava fome, pessoas não passavam necessidades, porque não eram agarradas em bens materiais. Não se acumulavam tesouros na terra, eram desagarradas a essas coisas. Antigamente viviam a Bíblia, quão bom e quão suave é. Hoje não. Não existe mais amor. Por isso que fala que o amor se esfriaria e se esfriou. Então, quando nós falamos a respeito de perdão, dói nas pessoas, machuca as pessoas. Ninguém quer perdoar. Ninguém quer tirar essa mágoa, ninguém quer tirar essa tristeza. As pessoas não querem se reconciliar umas com as outras. Fala que perdoar não é conviver, fala que perdoar não é voltar a ter confiança. Que confiança a gente dá uma vez só. Acho que está escrito isso é tudo antibíblico. Coisa de líderes fracos, pastores fracos. A Bíblia está aí, irmãos, para ser estudada. A Bíblia está aí para ser lida. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em vez de olhar para eles como quem merece punição e castigo, Jesus enxerga que eles também eram vítimas. Aqueles homens estavam em cegueira e ignorância espiritual, debaixo de influência maligna, sem nenhum discernimento de quem estavam de fato matando. Eram vítimas de todo um sistema que o afastou de Deus e da revelação das Escrituras. E ao reconhecer que ele que eram vítimas, em vez de alimentar dó de si mesmo, como nós faríamos, Jesus teve compaixão deles. Acredito que este é um princípio para o perdão fluir livremente. Assim como Jesus o fez, deixando exemplo, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, também o fez. Então, irmãos, Jesus ele teve compaixão, porque ele enxergou além do que nós muitas das vezes não conseguimos enxergar. E é o que ele nos quer ensinar, é o que ele quer nos mostrar. Muitas das vezes as pessoas estão cegas espiritualmente. Muitas das vezes as pessoas aprenderam de uma forma errada, é o que eu estou sempre falando. Pastor, mas as pessoas que me machucaram foram pessoas que estão dentro da igreja. Eu sei que muitas das vezes foram esse tipo de pessoa, mas aprenderam errado dentro da igreja. Aprenderam por líderes que não tiveram e não conheceram o Jesus verdadeiro que eu estou te falando. Não conheceram o amor verdadeiro de Cristo, que é esse o Cristo de verdade que eu estou te falando.
simplesmente varreram o amor de Cristo e pegaram só a parte que eles quiseram ler. Eles quiseram aprender a parte de ganhar dinheiro em cima de Cristo. Eles não são pastores para amar o povo. Eles não quiseram aprender a parte de amar as ovelhas, de cuidar das feridas das ovelhas, de levar as ovelhas para o aprisco, de tirar o carrapicho, de pegar aquelas ovelhas sujas, imundas e cuidar, não. Assim como Jesus fazia. Eles aprenderam como os fariseus. A maioria dos pastores de hoje, infelizmente, são como pastores fariseus. Que não aceitam sentar com pessoas pecadoras, que se sentem pastores perfeitos. Mas o Jesus que eu conheço, o Jesus da minha Bíblia, se senta com pessoas pecadoras, com prostituta, com viciado, com traficante, com usuário de droga, com cachaceiro. A minha Bíblia fala que Jesus veio para esse tipo de pessoa, com pessoas doentes. O meu Jesus, que a minha Bíblia fala e relata, ele sentava com esse tipo de pessoas. E o tempo inteiro a minha Bíblia relata que os fariseus indignavam com Jesus por causa disso. E esses pastores de hoje é esse tipo de fariseu. É a mesma coisa, não mudou não. Só que eles conhecem da lei, eles falam bonito. E as pessoas são enganadas por fariseus. E estão deixando Jesus de lado por conta de ouvir palavras bonitas de fariseu. Estão deixando Jesus de lado, irmãos. O que aconteceu há milhares de anos atrás está acontecendo hoje de novo. E que se Jesus estivesse hoje de novo, iriam crucificar Jesus de novo. Porque até hoje dão ouvido a fariseu dentro das igrejas. Está lotado. Olha como estão as igrejas lotadas dando ouvido a fariseu. Pessoas cegas sendo guiadas por fariseus. Eram vítimas de todo um sistema que os afastavam de Deus e da revelação das Escrituras. E ao reconhecer que ele é que eram vítimas, em vez de alimentar a dor de si mesmo, como nós faríamos, Jesus teve compaixão deles, acreditando que este é o princípio do perdão. Fluir livremente, assim como Jesus fez com Estevão, né? Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Quando você começa a enxergar as misérias da vida espiritual de seu ofensor,
ao menos a que manifestou no momento de te ferir, e canaliza o amor de Deus por ele, como você também necessita do amor divino, ao se achegar arrependido em busca de perdão, a coisa fica mais fácil. Tudo fica mais fácil, irmãos, quando nós começamos a nos entregar de verdade para Cristo, a deixar essas coisas de lado. Então vamos deixar que Jesus guie nossas vidas. Vamos parar de dar ouvido a pessoas erradas e começar a dar ouvido a Cristo, a Jesus. Jesus, ele tem o melhor para mim, ele tem o melhor para a sua vida. E até quando nós vamos ficar dormindo? Depois eu vou trazer 6 lições que a Bíblia nos ensina sobre perdão. E que os irmãos tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Mas espero que este ensino sobre perdão possa ter trago um diferencial para a sua vida. Possa ter te ajudado um pouco mais, possa ter feito uma diferença na sua vida. E que você possa liberar perdão, porque sem ele você não vai poder fazer muita coisa para Jesus, porque sua oferta, o seu dízimo, a sua aproximação de Cristo vai estar dependendo disso. Então daqui para frente só depende de você. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.